Contratação de artistas pela nova lei 14.133/2021 com a administração pública. Em nosso quarto bloco, nós vamos trazer aqui a publicidade dos atos e os atos digitais. Está definido no artigo 6º, no inciso 52, sítio eletrônico oficial, sítio da internet certificado por autoridade certificadora, ente federativo, divulgar informações e serviços do governo. Aqui surge oficialmente a publicação em sítio eletrônico oficial. No artigo 54, vem especificando que a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Isto é novo. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional, ou seja, os entes federados, municípios e estados poderão facultativamente também publicar em seus sítios eletrônicos. Porém, é obrigatório a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas. Tudo vai estar centralizado, concentrado neste portal. O artigo 72, também novo, é uma novidade da Lei 14.133. Em seu parágrafo único, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido no sítio eletrônico oficial. Aqui, a autorização e extrato do contrato são dois atos distintos e terão que ser publicados por serem realizados em períodos temporais diversos. Ou seja, na hora que se vai contratar o artista, o gestor público ele dá a autorização. Essa autorização tem que ser publicada. E ela é correspondente ao que nós conhecíamos antes, ao chamado ratificação. Ela vem aqui substituir a ratificação. Então tem que ser publicado em um momento, logo no início. E o contrato, ele também tem que ser publicado. Como existe esse lapso temporal, a publicação terá que ser da autorização e do contrato. Dos atos digitais, que também são novidades, o artigo 12 diz que nos processos licitatórios deve-se observar, inciso 6, os atos serão preferencialmente digitais. O que é que isso se extrai? Preferencialmente digital, porque o órgão público ainda não está totalmente digital. Então nós teremos processos em alguns lugares digitais e nós teremos processos em alguns órgãos públicos ainda físicos. Então por isso que a lei traz a faculdade, a possibilidade de um ou de outro. Eles terão que ser armazenados e validados por meio eletrônico. Surge aí, quando se fala em armazenamento de dados, a LGPD, que nós vamos tratar em outro momento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque os seus dados vão estar disponíveis para os contratos com o órgão público e o órgão público terá que ter o trato dos seus dados, o gerenciamento dos seus dados. No inciso 7, relata que, a partir de documentos de formalização de demandas, isso aqui é o que nós chamamos, também é novo no texto da lei, mas é o que nós tratamos de planejamento. Porque quando ele coloca formalização de demandas, é a possibilidade do órgão público fazer o seu planejamento anual de suas atividades voltadas para a classe artística, de
eventos, shows, para que possa então ter esse cronograma anual e esse planejamento. No artigo 91, especifica que os contratos e seus aditamentos terão forma escrita. Terão, é obrigatório. Não há mais possibilidade de contratação de artistas que não tenha a forma escrita. E terão que ser divulgados e mantidos à disposição em sítio eletrônico oficial. Então, se vai ser obrigado divulgar a contratação, o contrato, obrigatoriamente tem que ter o contrato. No artigo 94, a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos. Ou seja, não havendo publicação da autorização e nem do contrato, não há eficácia da contratação. E o inciso 2, ele diz que concede um prazo de 10 dias úteis no caso de contratação direta, que é o caso dos artistas. Isso também é novo, estabelece aí o prazo de 10 dias úteis para a divulgação. No inciso 2, ele traz, parágrafo 2, aliás, a divulgação de que trata o caput deste artigo, quanto referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas. O que é que se extrai especificamente aqui? O artista, ele vai ser contratado apenas pelo seu cachê, tranquilamente. O contrato dele é só o cachê dele como artista. Porém, o gestor público é obrigado, ao contratar o artista, divulgar também o que ele teve de contrato nesses outros itens, de músicos, de banda, se foi pago à parte, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura que ele usou, um estúdio, até mesmo para as produções online. O que ele investiu, o que ele gastou, a logística do evento e as demais despesas específicas. Então, o gestor, ele fica aqui com esse gargalo, essa obrigação de divulgar o conjunto de despesas que teve com a contratação daquele artista. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o seu like e observar que na parte descritiva existem pontuações sobre o nosso debate aqui, sobre o que foi abordado. E artigos serão feitos sobre esse tema e nos sítios que estão aqui em nossa tela.